capítulo 12 de Êxodo, versículo 17 ao 20. Diz assim a escritura veterotestamentária: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos, isto é, pães sem fermento. Queridos, estamos hoje então dando sequência, dando continuidade às ministrações da série de mensagens, da primeira série de 7, intitulada As 7 Festas de Israel, a realidade de Cristo e a igreja. A festa dos pães asmos, portanto, é a segunda festa, porque a primeira foi a Páscoa. Embora, uma vez que a festa dos pães asmos acontecia juntamente com a festa da Páscoa, ambas as festas começavam no dia 14. Então, elas acabam se confundindo uma com a outra, né? Acabam se confundindo. Até na prática do povo de Israel, acabava por ser apenas uma festa, porque eles começavam a Páscoa já com os pães asmos e emendavam numa só. Entretanto, olhando de maneira bem particular, trata-se de 2 festas distintas. A primeira, a Páscoa; a segunda, a dos pães asmos; a terceira, das primícias; a quarta, do Pentecostes; a quinta, das trombetas; a sexta, do dia da expiação; e a sétima, a festa dos tabernáculos. São 7 festas. 7 festas que precisam, que devem ser contempladas de uma perspectiva neotestamentária. Como assim? Precisamos fazer a leitura dessas festas e procurar o significado que cada uma delas tem no Novo Testamento. Isso porque, como temos aqui enfaticamente demonstrado, a lei tem sombra de bens vindouros, não a realidade das coisas, né? Como está em Hebreus capítulo 10, versículo 1, quando o apóstolo declara que a lei, lá no Antigo Testamento, era apenas uma sombra daquilo que haveria de vir, coisas verdadeiras em realidade. Então essas festas, como fazem parte da lei, então certamente elas representavam algo que haveria de vir no futuro, enquanto a realidade é em Cristo. Razão porque colocamos o título como sendo As 7 Festas de Israel, a realidade de Cristo e a igreja. Ou seja, essas festas haverão de encontrar a sua concretização na pessoa de Cristo e na sua igreja. De maneira que essas festas representam, então, esse desfrute que o povo de Deus no Novo Testamento, que a igreja tem ao se reunir e festejar diante de Deus, ali cantando e glorificando as obras de Deus na pessoa de Cristo. A igreja se reúne então para celebrar uma grande festa. Mas alguém poderia dizer: pastor, salvo engano, ao ler em Levítico capítulo 23, me parece que a festa dos pães asmos começava no dia 15. No dia 15 do primeiro mês. Aí o Senhor começou essa mensagem dizendo que a festa dos pães asmos começava juntamente com a Páscoa, no dia 14. E de fato, tem essas 2 informações, mas não há nenhuma contradição, se é dia 15 ou dia 14, haja vista que a Páscoa, ela acontecia no dia 14 do primeiro mês, mas no crepúsculo da tarde. Ou seja, quando o sol
do dia 14 estava já no seu ocaso, como se diz comumente, estava se pondo, que é exatamente a transição, que é o início do dia 15. Então olha na sua Bíblia, Êxodo capítulo 12, versículo 18 diz: desde o dia 14 do mês, vírgula, à tarde. Então é exatamente neste momento de transição que é o início do dia 15. Então a Páscoa acontecia no crepúsculo da tarde do dia 14. Ou seja, estava acabando o dia 14, porque para os hebreus o dia não acaba meia-noite. O dia acaba no pôr do sol. Não somente para os hebreus, mas o princípio bíblico da criação, quando Deus restaurou a terra, ele disse: haja tarde e manhã o primeiro dia. E houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia. Tarde, referindo-se a toda a parte escura, que nós chamamos de noite. Então toda a parte escura, a Escritura chama de tarde. E toda a parte clara, chama-se manhã. O dia não tem 24 horas, as primeiras 12 horas do dia são a parte escura, é a noite. E as 12 horas seguintes, as últimas 12 horas, que é a parte clara em que o sol está iluminando a terra, é a chamada de manhã. Então o dia começa pela tarde. Os irmãos entendem isso? O dia começa pela tarde, toda a parte escura. E aí a segunda parte do dia é a parte clara. Então quando essa parte clara começa a escurecer, então está chegando a outra noite, a outra parte escura, portanto o outro dia. Então os hebreus, seguindo este princípio, quando então no dia 14 o sol estava se pondo, então o dia 14 estava terminando, era exatamente naquele momento que eles comiam a Páscoa, que eles entravam para dentro de suas casas, fazendo por memorial a lembrança da grande libertação, da grande salvação que Deus havia operado em suas vidas ao tirarem-nos da terra do Egito. E então a Escritura diz que ao então comer o cordeiro pascal, nesse crepúsculo da tarde, nesse mesmo dia eles começavam a comer pães asmos. E aí vem a festa dos pães asmos. Pastor, o que era a festa dos pães asmos? Bem, celebrava-se a Páscoa e a partir de então, todos os hebreus deveriam, por 7 dias, até a tarde do dia 21, eles deveriam comer pães sem fermento. Era de tal modo séria a questão, que Deus dizia: olha, nem sequer permita que haja fermento dentro das vossas casas. Vocês têm que tirar das vossas casas o fermento. Não, mas eu não vou usar no pão não, vou comer pão asmo. Mas o fermento vai ficar guardado no armário. Não, faça um armário lá fora de casa e coloque lá fora o fermento, porque por 7 dias vocês deverão celebrar a festa dos pães asmos. Todos comendo pão sem fermento. Olhando assim rapidamente, alguém fala assim: pastor, mas a Bíblia tem cada coisa, né? Tem cada pedido, sobretudo no Antigo Testamento, é tanta coisa que não tem razão de ser. Imagine só, Deus falar para você comer pães sem fermentos por uma semana. Ora, irmãos, o que isso significa? E aí a grande questão é essa: quando você compreende o que Deus queria ensinar ao seu povo por meio dessa representação, porque o pão aqui vai ter um significado. E o fermento também tem um significado. A grande questão, queridos, é que Deus, atenção, querendo ensinar o povo de Israel verdades concernentes a Jesus Cristo, seu Filho, fazia mediante uma representação, fazia mediante símbolos. Então o povo de Israel viviam, serviam a Deus, o viver deles, a adoração deles, o serviço deles, era todo feito na base de símbolos. E eu acredito que eles não compreendiam muito daquilo. Acontece que, de tanto eles fazerem ano após ano, Páscoa, depois pães asmos, depois primícias, depois Pentecostes, eles foram caindo numa rotina de vida,
De maneira que eles faziam, por exemplo, tratando-se aqui da festa dos pães asmos, eles não comiam o fermento, comiam pão sem fermento, tiravam de suas casas o fermento como um mero ritual. Sabe quando você já recebe aquela tradição e aquele costume, e você já não sabe mais por que você faz aquilo, só sabe que faz e que tem que ser feito, mas você não compreende a substância, você não compreende o significado, você não compreende a verdade. E aqui está um ponto fundamental. Todo cristão precisa desenvolver uma consciência acerca da verdade. Porque quando você compreende a verdade de Deus, você sabe exatamente o que significa, o porquê. Então você tem agora um motivo por que caminhar. Quando, entretanto, você leva uma vida cristã, como quem empurra com a barriga, sem se importar com a razão, com o porquê, com a essência daquela verdade, a vida cristã se torna um mero ritual. Você vai à reunião por que você vai? Não, porque tem que ir. Não, porque todo mundo vai, né? Então domingo tem que ir, domingo é dia de culto. Então você vai, você se veste a melhor roupa, penteia o cabelo, escova o dente, passa um perfume, fica todo feliz, vem. E aí você vai seguindo aquilo como uma tradição. Você perde o sentido da vida cristã, e isso vai criando um cansaço muito grande. Por isso que muitos acabam se perdendo ao longo do caminho. É preciso desenvolver uma consciência. Quero abrir aqui um parêntese, no que estamos falando aqui sobre o significado da festa dos pães asmos. Uma pessoa essa semana, uma pessoa que não é cristã, pelo menos conforme nós entendemos, conversando comigo, falou assim: não, pastor, não é assim não. Você sabe que não é desse modo? Falando de um outro assunto qualquer. E você sabe, ele disse, você sabe porque você, enquanto um agitador de massas, você sabe que existem várias maneiras de se fazer a mesma coisa. Aí eu fiquei assim, impressionado. Ele me chamou de agitador de massas. Aí eu parei para não dar uma resposta imprópria. Respirei. Me equilibrei. Invoquei do Espírito Santo o domínio próprio. E fiz uma pergunta para aquele cidadão. Falei: o senhor sabe o que significa massas? Não, massa é o povo, é uma multidão. Falei: bem, pelo que eu percebo, eu disse para ele, você usa as palavras sem critério. Eu percebo que você vai falando como quem fala pelas tripas. Porque as tripas não faz seleção de nada, vai só saindo, né? Quem fala tem que selecionar as palavras, para que você possa transmitir ao outro aquilo que de fato você quer falar. Porque se você fala sem entendimento, você fala bobagem. Ou não? Aí eu disse para ele: você, não, massa não quer dizer isso. Você, não, e então o que quer dizer? Eu falei: eu vou te falar algumas coisas que você não sabe. Primeiro, no mundo antigo, no mundo grego, toda a população grega era dividida em dois grupos: a plebe, o povo, e aqueles que estavam separados do povo numa categoria de inteligência, numa categoria de discernimento, numa categoria de comando. Eram esses os reis, os sacerdotes e os filósofos. Essas três categorias compreendiam aqueles que dominavam sobre o povo, que controlavam o povo. Isso porque o povo não tinha condição de pensar. Era um povo tipo asno. Tipo asno. O povo não pensava. Então o sacerdote chegava lá e aí falava: Deus está irado. Já viu esse trovão aí? É Deus irado. Aí agora o povo ficava com medo. Não, agora vamos trazer as ofertas para aplacar a ira divina. Aí o povo trazia, é massa. Os reis
dominavam sobre o povo. E os filósofos enganavam também o povo, muitas das vezes. E o povo, por não ter condições de falar, então eram tidos por massa. Aí vem a expressão massa de manobra, massa de manipulação. Então, eu disse, se você tiver dentro de um auditório 10.000 doutores, é uma multidão, mas não é uma massa, porque eles pensam. Então, quando você usar a palavra massa, lembre-se que você está se referindo a um grupo de pessoas que não pensa, porque tem quem pense por eles. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você diz que eu sou agitador de massas, você deve estar me confundindo com os pastores evangélicos. Porque os pastores evangélicos, de fato, são agitadores de massa. E eu não sou pastor evangélico. Na verdade, eu só uso este nome, pastor, ou que seja bispo, porque eu não tenho alternativa. Porque se tivesse, não usaria para que ninguém me confundisse com tais pessoas. Porque o ministério apostólico, de volta à palavra, é um ministério em que as pessoas são levadas a pensar. E são ensinadas a pensar. Aqui, nós não queremos que os irmãos fiquem dizendo sim e amém e seguindo cegamente. Não, olhe a Escritura. Tenham o discernimento. Aprenda o sentido da Escritura. Ganhe a consciência da verdade e a consciência da realidade, para que você possa conduzir a sua vida única e exclusivamente sob a direção do nosso cabeça, que é Cristo. A esse devemos nos submeter completamente. Os líderes não servem para controlar os homens, servem para ajudá-los no caminho. Então, somente para isso. Então, esse ministério, desde o seu princípio, do seu começo, é um ministério fundado no estudo, na palavra. Nós estamos empenhados aqui em estudos bíblicos, em seminários, em conferências, para que os irmãos todos possam se libertar da ignorância e então poder seguir a verdade com uma consciência, sabendo por que você serve a Deus. Eu abri esse parênteses porque eu falava aqui agora há pouco que o povo de Israel passou a viver fazendo aquelas cerimônias, aqueles ritos, mas sem a compreensão. Eles perderam o significado das coisas. Os irmãos entendem isso? E o cristão precisa ter a consciência da fé, a consciência da verdade, para que você caminhe encorajado a prosseguir, porque você sabe o que é. Então, o que significa a festa dos pães asmos? Pães asmos quer dizer literalmente pão sem fermento. Nós colocamos aqui então 3 momentos, 3 pontos de vista, que vão nos falar sobre 3 aspectos, ou pelo menos 2 aspectos, porque o terceiro será a junção dos 2 primeiros, 2 aspectos do significado dessa festa. A festa dos pães asmos significa minimamente 2 coisas. E a primeira coisa a que ela se refere, nós vamos verificar isso no Novo Testamento. Abra sua Bíblia, está em Êxodo capítulo 13, versículo 3. Os irmãos vão entender agora o porquê que Deus estabeleceu a festa dos pães asmos juntamente com a Páscoa. Nesse sentido, nesse primeiro aspecto, a Páscoa, a festa dos pães asmos está intimamente relacionada à festa da Páscoa. Capítulo 13, versículo 3 diz assim: Disse Moisés ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão. Pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Nós temos aqui 3 informações muito importantes neste versículo. E você tem que primeiramente distinguir cada proposição neste texto.
e fazer a relação de uma proposição com a outra. Ou seja, o que uma proposição tem a ver com a seguinte, e assim sucessivamente. Primeira proposição: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão. Então, ao falar da festa dos pães asmos, a primeira coisa é: lembrai-vos deste dia em que Deus vos tirou do Egito, da casa da servidão. E eu pergunto para você: você traz na sua memória nitidamente, como memorial, constantemente, o dia em que Deus te libertou do mundo, do pecado, de Satanás? Você tem desenvolvido e você tem alimentado a memória da sua salvação? Ou será que você perdeu o referencial e você agora simplesmente se julga um bom cristão, se julga um bom servo de Deus, se julga, quem sabe, até um dos melhores servos de Deus, e você perdeu a noção de que você outrora fora perdido? Diga assim para você mesmo, não como quem repete porque o outro manda repetir, mas desenvolva a consciência dizendo assim: um dia, diga, um dia eu estava no mundo de Satanás, perdido, como filho da ira, debaixo da condenação. Você tem que se lembrar disso. Senão o seu coração não será grato ao Senhor. Senão logo você vai estar totalmente corrompido, cheio de fermento. O fermento vai entrar no seu coração, na sua mente, na sua alma, de tal modo que você será um cristão inchado de orgulho e de presunção, por olhar para trás e ver pessoas escravas, viciadas, destruídas, e você olhar para você e considerar que você não está destruído, você não está acabado, você não está acorrentado. Logo você vai começar a ficar cheio de orgulho, cheio de presunção. O primeiro ponto é: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito. Segundo, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Quando você se lembra que você esteve escravo, você também se lembra que você deixou de ser escravo, não pela sua própria capacidade, não porque você é melhor do que os outros, não porque eu decidi seguir a Cristo, eu aceitei a Jesus. Tem que tomar uma decisão, o fulano não toma, é problema dele. Eu tomei minha decisão. Não, não é assim. Você não saiu da casa da escravidão, do mundo pecaminoso, de debaixo da ira de Deus, porque você é bom. Não, foi a mão poderosa de Deus que te tirou do pecado. Ou seja, isso tira de você qualquer presunção de achar-se bom ou de considerar-se melhor. Portanto, e está concluindo o pensamento, portanto, uma vez que você se lembra que foi escravo, mas foi liberto, e você então confere à mão poderosa de Deus essa libertação, não a você mesmo, por esta razão, por essas duas razões, você então não comerá pão levedado. Portanto, não comereis pão levedado. É a terceira proposição de Êxodo 13:3. Os irmãos conseguem agora ver esses três momentos aí no texto? Lembrai-vos desse mesmo dia em que saís da terra do Egito. Primeiro. Segundo, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Terceiro, portanto não comereis pão levedado. E aqui nós temos, portanto, o primeiro significado. Veja como Deus é sábio. Deus pegou um pão, um simples pão, feito de farinha, e agora ele toma o fermento para representar a corrupção da fé. O que é a corrupção da fé? É porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabia, e Ele sabe muito bem, que o homem
ele é tendencioso a se esquecer das maravilhas de Deus. Logo o homem se esquece do sacrifício vicário, ele se esquece da morte redentora, ele se esquece da condição em que ele estava, que ele não tinha força de se levantar, que ele não tinha condições de se erguer. Salmo de número 40, quando o salmista diz que o Senhor o tirou de um tremedal de lama. Ele estava totalmente sem condições, numa areia movediça. Quanto mais tentava sair, mais se afundava. Deus sabe disso. E por isso ele falou assim: bem, eu vou estabelecer uma festa para ensinar o meu povo a nunca se orgulhar da sua atual condição. Uma maneira pedagógica a fim de ensinar e manter o coração do meu povo constantemente humilde e humilhado diante de Deus, em completo reconhecimento, sabendo que se aqui estamos é porque Deus com mão poderosa nos salvou. Com mão poderosa. Tanto é verdade isso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, que quando Jesus Cristo estiver aqui falando com seus discípulos, ele vai usar o exemplo do fermento nos pães. Mateus 16, versículo 6, versículo 11 e 12 também. O 6 diz assim: e Jesus lhes disse: vede, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus adverte aos discípulos contra o fermento dos fariseus. Aí no 7 diz assim: olha, eles porém discorriam entre si dizendo: é porque nós não trouxemos pão. Olha como é que acontecem as coisas. Olha como acontecem as coisas. Preste atenção, olhem para mim. Jesus falou assim: olha, discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado, porque eles têm um fermento que pode corrompê-los. Aí os discípulos, com a mente material, humana, como fazem a maioria dos cristãos evangélicos, que olham a Bíblia do seu aspecto meramente material, falam assim: ele está dizendo isso porque nós não trouxemos pão. Então, ele deve estar preocupado com o fato de nós não termos pão. Aí eu pergunto: o que tem a ver uma coisa com a outra? Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus. É porque nós não trouxemos pães. Isso é porque a mente dos discípulos não podia entender as coisas espirituais, como Jesus falava também simbolicamente, tomando o fermento para ilustrar algo negativo. Aí continua dizendo o versículo 9, versículo 8: percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, versículo 12, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas deveriam eles se acautelar de quê? Da doutrina dos fariseus. Da doutrina. Então o fermento, ele tem um significado. Qual é o significado primário do fermento? Quando Jesus falou assim: cuidado com o fermento dos fariseus, ele queria dizer o quê? Cuidado com a doutrina dos fariseus. Portanto, fermento aqui significa o quê? Não estou entendendo. Doutrina. Doutrina de fariseus. Doutrina de saduceus. Pastor, e qual é a doutrina dos fariseus? Ora, nós vamos saber exatamente quando, depois da morte e ressurreição de Cristo, quando a igreja começou a crescer e a se multiplicar, e muitas pessoas foram se convertendo a Jesus Cristo, diz a Bíblia que muitos fariseus e escribas se converteram a Jesus Cristo. E aí isso trouxe um grande problema para a igreja. Não porque eles haviam crido,
mas porque, por não compreenderem a verdade, eles começaram a perturbar a igreja com a sua doutrina. Eles diziam: se você não guardar a lei, não pode ser salvo. A doutrina dos escribas e fariseus é a doutrina da salvação por meio de obras. E aí logo os irmãos vão entender a relação de Êxodo capítulo 12 e 13 com Mateus 16. Porque lá em Êxodo 12 temos a Páscoa. Veja, o povo de Israel estava prisioneiro, oprimido, escravo, debaixo de feitores, sofrendo, não tinham condições de sair de lá. Deus, com mão poderosa, com asas de águia, como está lá no capítulo 19 de Êxodo, foi lá e os tirou do Egito. É a salvação, é a libertação. Então, essa salvação de Deus, mediante a morte do Cordeiro Pascal, significa o modo de Deus salvar o homem é por meio de um sacrifício substitutivo. É por meio de um cordeiro que é imolado no lugar do homem. Jesus é esse cordeiro. O modo de Deus salvar o homem é oferecendo a ele gratuitamente um sacrifício no seu lugar. Quantos aqui creem que Jesus Cristo morreu por você? E que esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele te salva plenamente do pecado, do mundo, do poder de Satanás, do império das trevas. Vocês creem nisso? E é aí que Deus fala agora: cuidado com a doutrina de salvação por obras. Cuidado com o fermento. Por isso, retirai de vossas casas e dos vossos pães todo o fermento. Ou seja, a sua fé tem que estar constantemente alicerçada no sacrifício de Cristo. Sou salvo porque Jesus morreu por mim, unicamente, nada mais. Retirar o fermento significa você se manter livre da corrupção, da doutrina perversa da salvação pelas obras. É por isso que hoje em dia nós vemos os cristãos com tanta dificuldade de servir a Deus. Porque um dia o Senhor foi lá e os tirou do mal, os tirou do pecado, os tirou das trevas. Deus os salvou com mão poderosa, porque aquele indivíduo, ele não tinha condições em si mesmo de sair daquela situação. Aí Deus foi e o salvou. Só que aí logo ele começou a ser conduzido dentro de um aprisco cristão evangélico. E aí começaram a corromper a mente e o coração dessa pessoa, colocando fermento. Como está lá em Mateus 13, 33, uma mulher escondeu na fina flor de farinha o fermento. A mulher que esconde o fermento e vai colocando o fermento. E aquele cristão vai ficando inchado. Ele vai ficando orgulhoso. E ele vai ficando presunçoso, julgando que a condição em que ele se encontra, uma condição de santidade, uma condição de estar apto para ser salvo, se Jesus vier agora, eu sou arrebatado para morar no céu. Um orgulho, como se tudo isso dependesse da sua obra, da sua atitude, da sua santificação. E aí entra um conceito equivocado que os cristãos levam, muitos deles até hoje. Olha, nós temos que nos santificar. Já ouviram isso? Você tem que se santificar. Ah, então se eu tenho que me santificar, é verdade, está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. E o que é se santificar? É você começar a se separar. Santificar como se separar. Aí você se separa primeiramente da sua família, porque a família sua faz festa. Então, lá eu não vou mais. Não vou mais no almoço da família, porque eles são um bando de pecadores e eu sou santo. Porque lá eles vão ouvir a música tal, vão beber a bebida tal, e eu não faço dessa maneira. Aí vai se excluindo dos amigos, aí vai se excluindo de um tipo de coisa, do outro tipo, e aí ele vai ficando ali, e aí ele começa a considerar-se não mais um pecador. Todos são pecadores, menos ele. E aí vem aquele inchaço do fermento, do orgulho, da presunção.
E aí ele quase já não consegue mais falar com as pessoas. Dentro da sua própria comunidade, da sua própria igreja, ele agora fica acusando os irmãos que não estão à sua altura, porque não oram o tanto que ele ora, não jejua o tanto que ele jejua. E olhando as irmãs que não correspondem ao padrão de santidade. Tem pessoas que estão estigmatizadas no meio do povo de Deus. A irmã que é vista como sendo a pecadora da igreja, porque os outros estão todos cheios de fermento. Quando um dia, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pela infinita bondade de Deus, o Espírito Santo alcança aquela criatura, e aí é um trabalho imenso para que ele venha se convencer que a morte de Cristo no seu lugar é plenamente suficiente, e que nada ele pode fazer para merecer nada. Haja visto que o salário do pecado é a morte, e se alguém disser que não tem pecado é mentiroso, porque aquele que guarda toda a lei e tropeça num só ponto é culpado de todos. Aí depois de muito trabalho, a pessoa consegue entender. Tá bom, entendi. Eu não posso confiar em mim mesmo. Tenho que me lembrar do tempo em que eu era escravo. Tenho que me lembrar que o Senhor me tirou de lá com mão poderosa. E portanto eu tenho que confiar unicamente no sacrifício de Cristo e mais nada. Aí a pessoa começa agora a caminhar. Aí ela vai achando aquilo sem graça. Sem graça. Pensa numa coisa sem graça, é servir a Deus na fé no Filho de Deus. Por quê? Porque isso não me promove. Isso me humilha a cada dia. Me humilha a cada dia, porque eu já não sou bom. Bom sou a um, porque eu pensava que eu era bom. E a pessoa até consegue ficar 1 ano, 2 anos, mas vai chegando um momento que ela vai criando uma agonia, porque ainda ficou um restinho lá no fundo da massa de fermento. De vez em quando começa a inchar e não pode. Aí ele vai vendo assim que bom mesmo era servir a Deus quando nós éramos aplaudidos, quando os homens nos louvavam dizendo: poxa, como você é bom, como você é homem de Deus, como você é homem de oração, como você é um crente autêntico. Todo mundo cita o seu nome quando quer fazer uma referência do que é ser um servo adequado. Bom mesmo era esse tempo. Aí a pessoa tenta voltar para lá, mas aí ela fica incomodada porque ela sabe da verdade. Aí ela não pode ficar aqui, mas aqui também não dá para ficar, porque aqui também não promove. Voltar para lá não dá, para a fé sozinha também não dá. Aí a pessoa fica paraplégica, prostrada numa cama espiritual, movendo só os olhos. Está destruída. Não consegue mais servir a Deus. Não consegue. Porque não tem mais razão de ser. Porque não conseguiu ver que Jesus Cristo é tudo. Que tudo foi feito por meio dele. Não consegue ver que tudo foi feito nele. E não consegue entender que tudo é para ele. Que no final, por meio de Jesus Cristo, todo o universo vai glorificar o Pai, exaltá-lo. Nós somos meramente uma peça dentro de um processo que não acaba em nós. Nada existe por tua causa. Nada existe. Você é que existe por causa dele. E aí a vida cristã tem que ser um andar constante de joelhos. A questão é que até o orar de joelho outrora era orgulho, eu oro de joelhos. Só que Deus não quer que você ande de joelho dobrado. Deus quer que a sua alma esteja curvada diante dele. Uma massa sem fermento, sem inchaço. O fermento, enquanto aquilo que te incha e te faz se orgulhar
daquilo que você não é. Porque se você considerar o evangelho, e aí você tem que ver os dois lados, ver quem você é e era, e quem Cristo é e sempre foi, isso não tem como gerar orgulho em você. Se você olhar bem para o evangelho, você vai glorificar a Cristo 24 horas. Esse é o primeiro aspecto do fermento. O fermento, ou a festa dos pães asmos, em relação à salvação, fala da fé pura no sacrifício de Cristo. Tanto é verdade, e eu já ia pular o tópico, mas isso aqui é tão importante, que eu vou falar pela milésima vez, Êxodo capítulo 12, não posso deixar de falar. Versículos 43 e 48. Ao ler o capítulo 12 de Êxodo, você ficará um pouco confuso, porque começa falando sobre a Páscoa, daqui a pouco está falando sobre os pães asmos, aí está falando da Páscoa de novo, porque os pães asmos, ainda que tendo essa diferença, ela está vinculada à Páscoa intimamente, porque a festa da Páscoa só ganha sentido, ou melhor, a festa dos pães asmos só ganha sentido juntamente com a Páscoa, porque a Páscoa é o sacrifício de Cristo, e a festa dos pães asmos é o meu coração e a minha fé destituída de qualquer ideia de bondade própria, ou de força ou capacidade própria. Capítulo 12, 43 e 48, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Dois pontos. Atenção. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo, comprado por dinheiro, depois de o terem circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Entenda, assalariado, irmão, não é quem ganha salário mínimo, não. O assalariado aqui eram os mercenários, que naquele tempo as nações contratavam pessoas estrangeiras para fazer a segurança. A nação não tinha exército para se defender, aí assalariava estrangeiros, exércitos estrangeiros. A palavra assalariado aqui no hebraico quer dizer mercenário, aquele que era contratado para uma atividade a favor de uma nação. 43, não é? 44, 45, 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Toda a congregação de Israel fará. Porém, atenção, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Observa que o participar dessa cerimônia da Páscoa, que está vinculado inclusive à festa dos pães asmos, ou melhor, a festa da Páscoa impunha duas situações. A Páscoa exige que se comece a celebrar os pães asmos para tirar toda a corrupção, toda a fermentação do orgulho, como também é dito, dela só participará os filhos de Israel. E se houver um estrangeiro, pode, desde que seja circuncidado. Aí vem a ideia da circuncisão. A ideia dos pães asmos é a mesma ideia do pão da circuncisão. Olha que a circuncisão é colocada em igualdade, em paridade aos pães asmos. Em que sentido? O que é a circuncisão? Circuncisão, hoje em dia, se entende, se você for a um dicionário, colocar circuncisão, uma cirurgia que se faz no pênis, no órgão masculino, tirando o excesso de pele. Muitas pessoas que têm algum tipo de problema, tem até um nome que se dá, não tem? Fimose, Aí tem que se fazer a circuncisão, que no termo bíblico é a circuncisão. Perfeito? Mas no tempo de Israel, não era feito em razão de uma fimose. Não. Deus havia feito um pacto com Abraão. Abraão foi o primeiro a ser circuncidado.
E Deus disse a Abraão: todos os machos nas tuas gerações deverão ser circuncidados. Por que Deus estabeleceu a circuncisão como estatuto perpétuo nas gerações de Abraão? Aí você vai ler os manuais de teologia, né, dos doutores, dos eruditos, né? Eles dizem: não, é porque Deus, na sua sabedoria, vendo que o povo de Israel seria o nome de um deserto, um povo sem muito recurso, um povo sem uma medicina avançada, sem conhecimentos e tal, então Deus pedia para circuncidar por uma questão de higiene, porque eles não iam tomar banho direito, no deserto não tem água para tomar banho direito. Então Deus, preocupado com a higiene, mandava circuncidar. É lamentável isso, né? Lamentável porque, embora seja uma sutileza muito boa, mas a Escritura, ela diz que o motivo, a razão porque Deus estabeleceu a circuncisão era meramente de ordem espiritual. Isso porque Abraão, vocês sabem da história de Abraão, eu costumo contá-la aqui com muita frequência, né? Deus prometeu um filho a Abraão que Deus daria. Deus disse que daria, Deus daria. É uma questão da promessa de Deus e da fidelidade de Deus. Entretanto, Abraão foi passando um tempo. Sara, sua mulher, não podia ter filhos. E aí vai daqui, vai dali, passa um ano, passa dois, nada desse menino nascer, Sara não fica grávida. E aquilo vai incomodando. Porque Deus prometeu dar um filho, mas Sara não pode ter filho. Será que Deus não sabe que Sara não pode ter filho? É porque Deus tem tanta coisa para fazer que ele se esqueceu por um momento. E acabou fazendo uma promessa difícil de cumprir, porque Sara é estéril. Ela não podia ter filhos. Aí foi incomodando. E Sara um dia falou: Abraão, não sei não, viu? Mas eu estou achando que esse filho não vai nascer não, porque eu sou estéril. E eu estava pensando, inclusive, Deus está demorando muito a resolver esse problema. Vai, que você fica velho e aí já era, meu irmão. Aí nem você nem eu. Porque é sabido desde o mundo antigo que por algumas razões de natureza caída do homem, degradação, o homem num dado momento da sua experiência, ele não consegue manter uma relação sexual porque o negócio dele para de funcionar. Funcionar nas vias urinárias continua, até piora um pouquinho, faz demais. Mas é funcionar no sentido de ter condições de ter uma relação sexual para gerar um filho. Quando Sara disse para Abraão isso ofendeu ele no íntimo, ofendeu no profundo. Você quer ofender um homem? Fala essas coisas para ele. Acabou com a vida dele. Nunca mais ele é o mesmo. Nunca mais, né? Tá igual o caso lá, né? Não, deixa para lá. Hein? Então Abraão ficou assim, meio desesperado. Sara falou assim: Abraão, que tal? Deus não prometeu um filho para você? Prometeu. Que tal nós darmos uma força para Deus? Que tal? Uma força. Mas como assim? Não, Deus vai te dar o filho, mas aí você vai e faz o filho na escrava enquanto você tem capacidade natural. Olha o fermento aí. Presente no sentido espiritual da capacidade de fazer algo para Deus. Mas Deus prometeu, eu sei, mas a promessa de Deus, e aí surge o arminianismo em semente, mas é que a promessa de Deus se cumpre da parte dele, da sua você tem que fazer. Abraão recebeu esse estudo bíblico de uma arminiana, né? Aceitou, se convenceu e fez o filho. E aí Deus, quando viu que Abraão virou arminiano nesse aspecto, de achar que Deus precisava da sua capacidade para que Deus cumprisse sua promessa, o que Deus fez? Deus falou assim: bem, já que Abraão pensa assim, eu vou esperar que toda a sua capacidade se esgote, acabe. Eu vou esperá-lo até que ele chegue numa condição de completa impotência sexual. Dito e feito, com 99 anos, estava Abraão velhinho, acabado, totalmente destruído. Naquele tempo não tinha Viagra, né? Naquele tempo não tinha... Bem, devia ter umas cascas, né, pastor Renato? Como é que é essas cascas aí? Como é que é esse negócio, né?
Falando, a irmã Emília estava me falando ontem, foi ontem que a irmã Emília me falou que numa cidade dela, do pastor Moisés, tinha uma árvore lá, que o povo dizia que era boa para essas coisas. E o povo estava matando a árvore, porque cada um queria dar uma mordida na árvore. A árvore estava secando, morrendo. Foi na sua terra, pastor Moisés? Na sua... Não, não foi não. Pastor Moisés, não foi na minha terra, não. Ele estava matando a árvore, pastor Moisés. Tem condições agora dessa? Passava, dava uma mordida, voltava, outra mordida na árvore. Acaba com os dentes com a árvore e não resolvia nada. Bem, estava lá Abraão, coitado de Abraão, velhinho. Aí Deus apareceu para Abraão e disse: Abraão, ouve bem, abra bem os teus ouvidos. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. A salvação está nessa base. É no poder de Deus. Não é no seu poder. Não é na sua capacidade. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Queres ser perfeito? Ande na minha presença e serás perfeito. É só andar. Ele é que vai te aperfeiçoar, não é você. Abraão, agora eu cumprirei a minha promessa de te dar um filho. Agora, mas Senhor, agora? É agora. É agora que você não pode, é que eu darei. Porque eu vou mostrar que quando eu prometo, eu cumpro, independentemente do homem. Entretanto, faremos aqui um pacto, nós dois. Um pacto que você vai passar para toda a sua geração futura. Você vai circuncidar. Você vai tirar o excesso de pele, ou a pele do prepúcio, e vai jogar fora. Olha como é que Deus é pedagógico. 7 dias comendo pães asmos. Retira o fermento. Agora Deus fala para Abraão: Abraão, corta um pedaço. Aí pega na mão o pedaço. E esse é o ritual. Corta e lança fora. Como quem diz: eu estou abrindo mão e eu jogo fora aquilo em que confiei. Não confio em mim. E aí, para representar essa confiança absoluta em Deus e a não confiança em si próprio, tinha um ritual para representar essa verdade. É só para representar. Não se entende isso? E isso passou para as gerações futuras, passou para Isaac, depois para Jacó, depois para os filhos de Jacó, depois na história do povo de Israel. E aí aconteceu uma coisa engraçada. Olha como o ser humano, presta atenção, é problemático. Aquilo que deveria representar a plena confiança em Deus e a não confiança em si próprio, quando os filhos de Israel perderam a consciência do significado daquilo, aquilo que representava a completa humildade diante de Deus, passou a representar o maior orgulho do povo de Israel. Eles passaram a se orgulhar. Vem cá, o senhor é circuncidado? Não, infelizmente. Só os circuncisos é que são o povo de Deus. Olha como é que eles tomaram uma coisa tão boa e a tornaram tão perversa. Porque ao invés daquilo humilhá-los, porque cada vez que se fazia a circuncisão, eles tinham que se lembrar: não podemos confiar na carne, não podemos confiar em nossa capacidade natural, só confiamos em Deus, como fez Abraão. Abraão errou, quando ele pensou que Deus precisava da força dele, da ajuda dele. Aí então Deus foi e mandou que ele arrancasse e jogasse fora. E nós, como Abraão, que cremos, procedemos da mesma maneira. Mas não, ficaram orgulhosos. Abra sua Bíblia rapidamente em Romanos capítulo 4. Vamos ler o 10 e o 11, né? Como, pois, lhe foi atribuída, ou seja, como que a justiça de Deus foi atribuída ou imputada a Abraão? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu, atenção, o sinal da circuncisão como selo
da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe seja imputada a justiça. Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo, não é isso? Da justiça que vem de quê? Atenção, pessoal. Abraão recebeu o sinal da circuncisão para ser o selo da justiça que provém da fé. A circuncisão é o selo da justiça que provém da fé. O que significa a circuncisão? O selo da justiça que se adquire por meio de obras. Não. A circuncisão é o selo da justiça que é adquirida pelos méritos humanos, pela capacidade humana, para aquilo que o homem pode realizar. Não. A justiça que vem da fé. Um dia, o Espírito Santo me deu fé para eu crer no unigênito do Filho de Deus. E quando então eu criei, Deus olhou para o universo, Deus olhou para o diabo, Deus olhou para os demônios, para principados e potestades, e para tudo e para todos, e disse: este que creu no meu Filho Jesus Cristo é justo. Deus disse que eu sou justo, porque Ele me deu a sua própria justiça, Ele me cobriu com a sua justiça. O seu Filho se fez justiça para mim e me envolveu. E Deus, quando olha para mim, só pode ver o seu Filho, porque é Deus que me justifica. Ninguém pode me condenar. Colossenses capítulo 2, veja os versículos 11 em diante. Nele, que é em Cristo, né? Nele também fostes circuncidados. Quem aqui foi circuncidado em Cristo? O que isso significa para você? Hã? O que isso significa para você? Se você foi circuncidado em Cristo, quer dizer que essa fé em Cristo te exige que você abra mão e lance fora toda força carnal e toda capacidade para depender única e exclusivamente do sacrifício de Cristo. Nele foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. A vida cristã só pode ser vivida autenticamente se você se despojar do ser natural. Não se serve a Deus mediante a sua carne, não se serve a Deus mediante o seu corpo. Deus não é servido por mãos humanas. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Tem um tanto de gente aí servindo a Deus, dando coisas para Ele. Um leva um bolo, outro leva um bode, o outro leva os cabelos sem cortar, o outro leva as pernas sem depilar, o outro leva o sovaco sem depilar, o outro leva a boca sem beber nadinha, leva o corpo sem se mexer, sem balançar. Ainda que em tudo isso possa haver uma outra coisa boa e agradável e se justifique por uma boa conduta, um bom exemplo, mas nenhum dos bons exemplos vale para justificar alguém diante de Deus. Repita comigo: Deus é Espírito. Diga: Deus não é servido por mãos humanas. Para servir a Deus você tem que despojar o corpo da carne. Versículo 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele,
perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha para o sacrifício de Cristo Jesus. Olhe para o sacrifício. Lance fora o fermento dessa massa. Seja uma nova massa. Entretanto, o fermento também representa uma outra coisa. Para que você possa festejar e celebrar a Deus a festa dos pães asmos, o fermento vem a simbolizar uma outra coisa, e essa é a grandeza da Escritura, quando consegue equilibrar duas coisas aparentemente contrárias. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5. Eu quero ler a partir do versículo 1 com os irmãos, até o versículo 7. Ou seja, o versículo 9. Veja na sua Bíblia, acompanhe. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Estão observando o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Tinha lá um jovem que estava tendo relações sexuais com a mulher do seu próprio pai. Certamente não era sua mãe, mas era a mulher do pai. Fosse ela uma madrasta ou qualquer coisa semelhante, sem entrar nos méritos, o fato é que estava havendo uma imoralidade desse nível e desse tipo, que o apóstolo Paulo diz que sequer ouvia falar disso entre os gentios. Tamanho era o absurdo que estava acontecendo. 2. E contudo, apesar disso, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome de Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, esse seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ou seja, se vocês permitem que tal coisa aconteça no vosso meio, vocês não chegam a lamentar, não chegam a se arrepender, vocês estão cheios de presunção, de orgulho. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? E aqui o fermento não vem a significar o inchaço de quem se considera bom. Aqui o fermento significa a corrupção da massa. Como que o fermento é capaz de corromper a massa, e aqui o fermento vem a representar o pecado. Mas entenda, o pecado segundo a Escritura. Não é o pecado segundo os costumes, segundo a religião. Isso porque a religião cristã evangélica criou um rol de pecados. Eles criaram. São os pecados culturais, que determinado povo, em determinado tempo, estabelece como sendo pecado, e quem fizer peca, embora Deus não tenha nada a ver com aquilo. Enquanto que os verdadeiros pecados, que não são locais, e que estão na Escritura aqui revelados como tais, eles praticam sem nenhum tipo de problema. É dito, versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade
e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. E aqui o apóstolo Paulo, então, nos convida a repensar a questão do pecado. O pecado enquanto pecado aos olhos de Deus. Não é aqueles costumes que você aprendeu no passado. Lembram que as mulheres não podiam usar brinco, que era pecado? Lembram disso? Você lembra, né? Muito bem. No meu tempo de infância era engraçado, porque raras eram as irmãs que tinham cabelo bom. Isso há 30 anos. Não tinha progressiva, não tinha chapinha. Hã? Nenê. Enê. Era um produto, uma coisa, né? Eu me lembro que tinha aqueles negócios que colocava assim a cabeça dentro, no salão. Ficava aquele vaporzão. Para poder quebrar, diminuir o volume do cabelo. Era um sofrimento danado, muito grande. Então as irmãs, tinha umas irmãs que tinham um cabelão bonito, pesado, grosso, forte, coisa mais linda. Ela ficava toda, era um pavão no meio do povo, né? Aí as irmãs que não tinham o mesmo, não tiveram a mesma graça, a mesma sorte, né? Aí não tinha o que tinha hoje em dia. Aí as irmãs falaram, não, vou colocar uns bobs no cabelo para ver se ele, né? Aqueles bobão grandão. Aí logo, opa, é pecado, não pode. Tirou a graça das irmãs. Mas por quê? Não, porque alguém teve uma visão e viu o diabo dormindo dentro do bobs. É a manilha do diabo. Aí pronto, aí é pecado, acabou, tiraram. Aí vão, não, então já que não pode usar o bobs, vamos fazer uma touca. Enrola para cá, depois enrola para o outro lado, para equilibrar, né? Ficava aquela coisa, parece algodão doce, aquele que faz de máquina, né? Que você vai enrolando assim. Aí estava melhorando o cabelo das irmãs, de repente alguém teve uma visão. Opa. Esse cabelo, essa touca parece o ninho de Satanás. Aí, pecado, tiraram. Aí tá bom, então vamos pegar uma diadema, né? Colocar para poder assentar o cabelo, para não levantar. Aí tá lá o pastor em casa, jejuando, orando para descobrir por que não estava acontecendo mais milagre. Revela, Senhor, qual é o pecado da igreja, revela. Aí estava para lá de Bagdá, já jejuando há muitos dias, aquela fome. Começa a ver estrelinha. Ele acha que é visão, mas estrelinha é visão. Mas não, é fraqueza. Aí ele olhou, né, para a penteadeira, na época tinha penteadeira. Aí ele viu uma diadema. Aí veio a revelação. Diadema, diabo. Ó, eu sabia que tinha um problema aqui. E não somente tem a raiz da palavra diabo em diadema, mas ainda tem o de demônio também. Diadema, diademônio, demônio. Aí ele resolveu, a diadema é tanto do diabo quanto do demônio. Mas ele queria uma confirmação de Deus. Eu quero uma confirmação. Aí ele pegou a diadema diante do espelho. Aí foi colocando na cabeça dele, ó. Chegou bem pertinho, ele virou o contrário. Deu os 2 chifres do diabo. Está confirmado. É pecado. Aí proibiram as irmãs de usar diadema. Entenderam como é que é? Isso aí para os irmãos verem como é que o povo vão inventando os pecados. Vão inventando. E assim é uma série de coisas que não se podia fazer em nome do pecado. Enquanto isso, o coração velho estava cheio de maldade, de inveja, de hipocrisia, de inimizade, de porfia, de contenda. Se os irmãos quiserem saber o que é desagrada a Deus, está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 18.
O versículo 19, estão lá: as obras da carne são conhecidas. Você não tem que inventar, elas são conhecidas. E são, 2 pontos. Aí vem toda uma lista de coisas. E aí, essa semana passada, uma irmã nossa, a gente conversando sobre a igreja, sobre o que Deus tem feito no nosso meio. A irmã falou assim: pastor, não fica triste comigo, não. Mas eu quero fazer uma pergunta. O senhor me permite? Eu falei: lógico, pode fazer. Pastor, no nosso meio, tem embriaguez? Eu falei: é o que mais tem? Olha, é o que mais tem. Aí, pastor, mas como assim? Eu que pergunto como assim? Porque nunca ninguém perguntou assim: pastor, no nosso meio tem inveja? Nunca ninguém se assustou: pastor, no nosso meio tem inimizade, porfia, feitiçaria. Todas essas coisas são da carne. Prostituição, lascívia, impureza, inveja, dissensão, contenda, língua grande. Tudo é obra da carne pecaminosa. Quando o indivíduo ou a indivídua está na carne, ele vai manifestar muitas dessas coisas, inclusive a embriaguez. Quando se excede em beber algo a mais. No momento que a Bíblia diz que a embriaguez é obra da carne, já significa por si só que o beber não é pecado. Porque se fosse, não diria que a embriaguez, que é o excesso, ó. Quando você se excede naquilo que você bebe, quando você se excede, quando você come demais, aí vem a gula. Engraçado que os crentes vão para a churrascaria, come igual um padre, e ninguém diz nada. Mas se beber igual pé inchado, é tudo uma coisa só, é tudo condenável por Deus. É tudo pecaminoso, é tudo a expressão da mesma carne, do mesmo pecado que ofende a Deus. Não estão entendendo perfeitamente? Então, o Senhor nos orienta que devemos ser nós uma massa sem fermento. Tirar do nosso meio, tirar do nosso coração, qualquer coisa que esteja aí contaminando a pureza daquilo que Deus te fez ser. Porque você foi santificado em Cristo Jesus. Então talvez aí tenha muito fermento contaminando essa massa. O texto diz o seguinte no capítulo 6 aqui, ou melhor, capítulo 5, versículo 7, fala: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Eu pergunto, essa massa que ele diz aqui, que somos nós, tem fermento? Essa aqui, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Essa massa aqui tem fermento? Hã? Tem ou não tem? Não tem? Vamos ler o texto. Apenas o texto. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Essa massa aqui era nova? Ela tinha fermento? Por que tinha? Porque se é para tirar dela o fermento, tem. Como é que você vai lançar fora o fermento se não tem fermento? Então lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. E aí vem a resposta do irmão Istvan, que vem em seguida: como sois de fato sem fermento? E aí cria-se o paradoxo. Nós somos de fato sem fermento, mas devemos tirar de nós o fermento para ser nova massa. Aí eu pergunto, afinal, nós somos nova massa ou não somos? Temos fermento ou não temos? Como é que o mesmo versículo diz uma coisa e outra? Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. As duas coexistem. Aí a resposta é mais do que simples. Nós somos de fato nova massa em Cristo.
por tudo que Ele fez por nós, nós somos nova massa. Nele estamos santificados, nele estamos justificados, nele estamos limpos, nele estamos perdoados, nele estamos inclusive glorificados. Agora, na prática, há fermento na massa. Pecado, quanta inimizade tem aí dentro do seu coração, quanta impureza, quanta inveja, quanta disseção, facção, pornografia, tanta coisa entulhando, fermentando, corrompendo a pureza de uma vida cristã. E é aí que nós temos que repensar a Escritura e repensar a nossa experiência. Pelo poder do Espírito Santo, nós vencemos a carne pecaminosa. Pelo poder do Espírito Santo. Temos que buscá-lo. Não como quem busca para receber poder, para falar e... Nada disso, é como quem o busca para que ele realize uma obra. Porque as pessoas estão buscando o Espírito Santo para receber a unção da panela de pressão. Não é, maisinha? A pessoa recebe a unção da panela de pressão. Aí fica, né? Igual aquele pino. A unção do prego. Tinha um irmão que tinha a unção do prego, sai pulando de um pé só. Hoje em dia as unções estão se aperfeiçoando, né? Tem muito agora a unção da leoa, da tigresa. A irmã já comprou uma bota até aqui, de couro. Já está usando uma calça de couro, toda de couro. A mulher gata. Então ela chega na igreja de mulher gata, ninguém está entendendo nada, porque a unção já foi planejada. Aí no meio do louvor, sai de quatro engateando. É a unção do leão, da leoa, da carne. O povo quer unção para isso. Para isso. Ora, quantos querem o Espírito Santo para controlar o ser, conter o mal, transformar a alma? Alguém pergunta, pastor, mas e qual é a relação da festa dos tabernáculos com as demais festas, né? Com as demais festas? Porque eu quero olhar, pastor, as festas numa ordem, e eu quero vislumbrar todo esse calendário profético como acontece. Se a primeira Páscoa, pastor, diz de Cristo como Cordeiro Pascal, ou seja, fala de Cristo na sua morte, com a Páscoa cumpriu-se, ou melhor, com a morte de Cristo cumpriu-se a Páscoa. Quando ele morreu na cruz do Calvário, lá estava o Cordeiro Pascal imolado. Quando você se lembrar da Páscoa, lembre-se do Cristo imolado. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E o que vem a ser então, em seguida, nessa direção? Segue-se ao Cristo imolado os pães asmos. Esses pães totalmente desprovidos de fermento, fala também de Cristo. Fala da humanidade de Cristo e do seu sacrifício, que são completamente perfeitos. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário só pode ser um sacrifício perfeito, aceito pelo Pai, porque o homem Jesus que foi imolado tinha uma humanidade completamente perfeita e sem pecado. Os pães asmos falam-nos dessa humanidade de Cristo totalmente pura e consequentemente do sacrifício puro. É por isso que nós devemos almejar uma fé pura no seu sacrifício puro e uma vida humana pura como foi a sua humanidade pura. Essa é a relação. Tanto é que a próxima festa que falaremos na semana que vem é a festa das primícias, falará da ressurreição de Cristo. A Páscoa, a morte.
as primícias, a ressurreição. E no meio, a humanidade perfeita de Cristo, o que possibilita a sua ressurreição. Veremos que Deus o Pai só ressuscita Cristo por causa da sua humanidade perfeita e do seu sacrifício perfeito. Porque não fosse a humanidade perfeita do Filho, ele seria como qualquer outro homem, e uma vez morrendo como todos morrem, ele não seria ressuscitado jamais. Ele permaneceria na morte. A ressurreição de Cristo só foi possível porque ele é como está lá em Pedro, né? Capítulo 1, versículo 19, 1 Pedro 1,19, quando diz que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mácula e sem defeito. Amém, queridos? Que os irmãos todos possam digerir este pão asmo, que é essa palavra, que os irmãos possam pensar isso, orem essa mensagem, para que Deus possa ir trabalhando em nós profundamente, até alcançarmos a última festa, a festa dos tabernáculos, que será o reino milenar. Amém, amados?